Graça e paz, amados irmãos, mais uma tarde nos encontramos aqui no nossa Conexão Multiplique, sempre às 15 horas, 3 horas da tarde nos domingos. É um grande prazer, alegria estar com os irmãos e poder compartilhar sobre um tema tão interessante, relacionamento discipulador. Nós aqui no Campo Missionário Uberaba temos buscado aplicar esses princípios de igreja multiplicadora. E na estratégia de RD, Relacionamento Discipulador, temos compreendido essa importância, como também em outros campos missionários que nós passamos. Mas queremos fazer uma oração e aí então temos o nosso bate-papo aqui nessa tarde. Que Deus possa abençoar a sua vida e fique à vontade para colocar seus comentários, fique à vontade para colocar perguntas. Muitos já nos conhecem, já tem o nosso contato particular, também fique à vontade. Sempre estamos abertos para poder falar desse tema, entendendo que a palavra de Deus vai nos ajudar na nossa busca por relacionamentos discipuladores. A palavra de Deus vai nos ajudar a compreender como ser igreja num tempo tão diverso que nós estamos vivendo. Vamos orar? Deus, nós agradecemos por Tua misericórdia e Teu grande amor por nós. Estamos certos, ó Pai, que fomos alcançados pela Tua maravilhosa graça e hoje podemos, ó Pai, com o coração aberto, partilhar da mensagem do amor de Jesus Cristo também para as pessoas, Senhor. Independente das circunstâncias, o Teu Espírito nos conduzirá a fazer a Tua vontade, Senhor. Pedimos a Tua bênção nesta tarde, nesse bate-papo, que possamos, ó Pai, crescer juntos pela Tua palavra, Deus querido. Abençoe cada irmão e irmã, cada um daqueles que estiverem participando deste vídeo e que assistirão mais tarde, que haja edificação, que haja crescimento, que o Teu Santo Espírito fale pela Tua palavra. Obrigado, Senhor querido, nós te agradecemos por esse momento e que o Senhor, que conhece os corações, possa ir em conta de cada necessidade, de cada luta, de cada dificuldade, Senhor. Ajude-nos a ser a Tua igreja nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom, irmãos, estar aqui. Que Deus possa já abençoar aí, irmã Maria das Graças. Um abraço, que Deus te abençoe. Muito bom. E os irmãos que vão entrando, pode ficar à vontade para acenar aí, viu? É uma alegria tê-los aqui conosco. E vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero começar hoje a falar sobre uma experiência muito interessante e que vai nos mostrar também um relacionamento discipulador no ministério de Jesus. Então vamos para João capítulo 4, a partir do versículo 7. São vários versículos, mas a gente vai tentar selecionar alguns. É a experiência que muitos já sabem de quem está falando aqui, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. É um exemplo vivo de relacionamento discipulador. Então, irmãos, nesse bate-papo nosso, a gente procura não ser muito informal aqui. A gente vai e volta em algumas perguntas, em algumas questões, nada muito sistematizado, mas a gente vai trazendo aqui aquilo que o Senhor for colocando no nosso coração. Nos próximos encontros também falaremos isso. No final, vamos falar um pouco desse livro aqui, algumas considerações. E esses livros de Igreja Multiplicadora, vamos estar sempre pincelando eles, trazendo alguns conceitos, algumas observações, colocações dos autores a respeito de Igreja Multiplicadora, que são muito valiosos para nós. Bom, João capítulo 4, versículo 10 vai dizer, versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém,
que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-lo. Disse Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Pulando para o versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter. Amém? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nos abençoe em nome de Jesus. Queridos, que Deus possa aplicar a Sua palavra no nosso coração de maneira muito especial. Nós temos aqui diante de nós um exemplo claro de relacionamento discipulador nessa evangelização de Jesus. Já falamos um pouco que o RD em si, ele pode ser um RD de chamar, um RD também de aperfeiçoar, né? Um RD de chamar, de acolher e de aperfeiçoar. Quando ele é um RD de chamar, é o que Jesus está fazendo aqui, chamando pessoas para o Evangelho, chamando pessoas a voltarem para Deus, chamando pessoas a se converterem ao Senhor. Né? Esse é o RD chamado, geralmente com pessoas não crentes, com as quais precisam conhecer a graça salvadora de Jesus Cristo. Né? Então, esse Jesus aqui nos mostra claramente isso. Vamos pensar rapidinho aqui, depois por aquelas perguntas que deixamos no encontro passado. Interessante que quando pensamos em relacionamento discipulador, precisamos pensar que é importantíssimo ganhar o coração das pessoas. Quando pensamos assim, igreja multiplicadora, quando geralmente muitos vão pensar logo nos pequenos grupos, nos PGMs, mas irmãos, antes mesmo de pensar em pequenos grupos e em qualquer outra coisa, o relacionamento discipulador é fundamental. É fundamental. Porque se olharmos para a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, o que era importante na vida como igreja eram os relacionamentos que eram criados e o cuidado mútuo entre os primeiros cristãos. Como isso era importante para eles. Não tanto era mais importante que a igreja em si ou a instituição, até porque não havia essa preocupação. Aonde eles estavam e para onde eles iam, eles faziam discípulos. Mas como isso ia acontecendo? Através das amizades, do contato com as pessoas. E precisamos entender que relacionamento discipulador, a evangelização eficaz, vai se desenvolver a partir do momento que eu quero ganhar o coração das pessoas, compreender suas vidas, seus problemas, suas lutas. As pessoas com as quais eu converso e venham, claro que de uma forma intencional, querer falar de Jesus, eu preciso ter um diálogo, eu preciso ter um contato com elas. Precisa haver pontes que me una às pessoas. Caso contrário, não haverá o relacionamento discipulador. Às vezes estamos tão distantes das pessoas porque não queremos nos aproximar delas. Mesmo sendo cristãos e entendendo a enorme urgência de pregar o Evangelho, nós mantemos muitas vezes distância das pessoas, porque não queremos nos envolver com seus problemas. É claro que também isso é muito relativo. Precisamos ajudar as pessoas e tem um limite para tudo. Mas quando amamos as pessoas, com a mesma compaixão de Jesus, quando olhou para as multidões, irmãos, nós vamos renunciar a nós mesmos para poder estar perto delas. Poder pelo menos ouvir as pessoas. Me lembro de uma experiência de um pastor contando para nós lá no seminário, que teve uma experiência muito interessante. Ele foi, no momento de velório, aconselhar, ajudar ali a sua ovelha, o pastor falando. E ele sentou ali ao lado daquela pessoa que estava em luto, sofrendo, chorando muito. E ele simplesmente sentou ao lado daquela pessoa e não falou mais nada.
E passou o tempo todo até o fim, né? naquele velório. Ao final de tudo, né? A mulher chega, abraça ele, agradece e fala: pastor, muito obrigado pelas suas palavras, por tudo que o Senhor, né, falou. Foi tão consolador ter o Senhor aqui falando comigo. Obrigado pelas suas palavras. Na verdade, ele não tinha dito nada. Isso é um exemplo entre tantos, na verdade, que nós precisamos ter um pouquinho mais de paciência para ouvir as pessoas. Nós, na verdade, assim, de um modo geral, e às vezes nós pastores temos essa mania de falar demais, né? Mas o que acontece? Naquele afã de pregar logo o Evangelho, de ganhar a pessoa para Jesus e falar do plano de salvação, enfim. Deus abençoe aí, ó. Então, os irmãos entrando aí, um abraço forte. Deus abençoe poderosamente. Nós não damos oportunidade para as pessoas abrir o coração. Isso é muito sério. Não precisamos ser psicólogos para entender as pessoas, não, irmãos. Nós precisamos amar as pessoas. Precisamos dar a ela a oportunidade de abrir o coração. Existe muita gente, depende do lugar, mas de um modo geral, muita gente que está deprimida, muita gente que às vezes só precisa de alguém que possa ter a capacidade de ouvir as suas lamúrias, as suas angústias, as suas tristezas. E se nós tivermos da parte do Senhor, a graça do Senhor, para ouvir as pessoas, vamos ouvir coisas bem complicadas, viu? E precisamos pedir graça a Deus para ouvir e saber falar o que for necessário. Às vezes, se for o caso, até ficar calados mesmo. E simplesmente orar. Já tive tantas experiências, irmãos, que quando, ao aconselhar alguém, no intuito de fazer um relacionamento discipulador, falar de Jesus ou ajudar, eu tive que simplesmente ficar calado. Fiquei calado, ouvindo. Depois eu olhei assim, sabe de uma, eu vou orar primeiro antes de falar alguma coisa. E aí, na verdade, eu orei por ela e fui embora. E ali foi importante para a pessoa. Claro que em outros momentos viriam para que a gente pudesse conversar. Mas as pessoas querem ser ouvidas. E aqui no encontro de Jesus com a mulher samaritana, aquela mulher já estava com o coração armado. Ela viu Jesus, judeu, e pergunta: o que você está fazendo aqui? Falando comigo. Esquece que eu estou parafraseando aqui. Você esquece de quem eu sou? Né? E aí então Jesus, ele, independente disso, conversa com ela. Aquela conversa foi tão especial, tão importante para aquela mulher. Pela vida que depois ela mesma Jesus vai falar e ela vai confirmar. Certamente ela era uma pessoa que vivia de uma forma muito solitária, isolada até. E segundo comentaristas, a hora que ela ia buscar água era justamente na hora em que não tinha ninguém naquele poço. Ela esperava a hora que as outras mulheres iam buscar água para depois ir buscar a água naquele poço. Então, pela vida que ela tinha, ela não tinha relacionamento, não tinha amizade, não tinha ninguém que pudesse ouvi-la. E Jesus aparece num momento crucial em sua vida. E de uma forma intencional, Jesus começa a conversar. Nessa conversa vai surgindo palavras de angústia, vai surgindo palavras de revolta. Para quem conhece bem o texto aqui, não vamos tratar de forma exegética o texto, trazer pormenores, não. Apenas as considerações para a nossa aplicação mesmo, de modo geral. Ao vermos aqui, Jesus ele está atento às palavras daquela mulher. E Jesus então começa a falar a respeito da própria água viva e se apresentar, até que a mulher vai entendendo algumas coisas. E por fim o Espírito Santo de Deus trabalhando ali, Jesus então fala a respeito da vida daquela mulher. E ela entende que de fato ali é o Messias. E passa a compartilhar com as pessoas desse Messias. Para que as pessoas, interessante que eu posso falar aqui também, que eu marquei aqui, invista em pessoas interessadas. No relacionamento discipulador, precisamos investir nas pessoas certas. Claro que precisamos pregar o Evangelho para todas as pessoas. Mas no relacionamento discipulador, você vai ter uma dedicação mais especial, uma coisa de forma mais específica, em pessoas que ali precisam de você.
Você é capaz de crer que você pode orar e que Deus vai colocar as pessoas certas para você fazer delas discípulos de Jesus? Você é capaz de crer que Deus ele pode ouvir a sua oração quando você pede, Deus, me envia as pessoas que de fato precisam agora ouvir a tua palavra e coloca diante de mim as pessoas que eu vou investir o meu tempo? Porque hoje ninguém tem tempo para nada. E cuidado, nós precisamos ter muito cuidado com as desculpas que damos para Deus. Ao falar de relacionamento discipulador, de evangelização, fazer discipulado, muitas pessoas falam, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Será mesmo? Diante do tempo da nossa agenda pessoal, da nossa vida, o que de fato é prioridade? As coisas que são prioridade, são as coisas que são importantes, elas que vão ocupar os melhores espaços na nossa agenda pessoal. E fazer discípulo fazia parte da agenda dos discípulos da época de Jesus. Era algo prioritário na vida deles. Os irmãos que estão aí podem ficar à vontade para colocar comentários e perguntas, viu? A gente vai respondendo aqui também. Mas, irmãos, então o que acontece? Essa experiência vai nos mostrar isso. Era uma mulher sedenta por Deus, pela graça de Deus. Jesus percebe ali e Jesus investe o seu tempo naquele diálogo. É o que nós precisamos investir nas pessoas certas. Ah, pastor, mas como perceber? Como perceber as pessoas que querem Jesus? Porque muitas delas falam que não quer saber de Deus e tal. É como nós já falamos também em outro momento. Às vezes as pessoas, como está nos mostrando aqui no exemplo da mulher samaritana, as palavras, elas são palavras que vão, no primeiro momento, nos afastar de qualquer tipo de diálogo. Mas quando nós olhamos com a compaixão de Jesus e na direção do Espírito Santo, nós poderemos enxergar a grande necessidade do coração dessas pessoas, mesmo que aparentemente elas estejam fechadas ao Evangelho. Aquela mulher ela estava armada por conta daquela situação que havia de separação entre judeus e samaritanos. Ela não podia imaginar que alguém poderia ser, principalmente Jesus, sendo homem e sendo judeu, se aproximar e fazer um diálogo com ela. Mas mesmo com aquelas palavras, Jesus insiste, Jesus está ali e se coloca à disposição e começa então o diálogo. A coisa começa a fluir. Terceira coisa que eu marquei aqui, sejamos sempre intencionais em fazer discípulos. Jesus não estava ali para perder tempo. E simplesmente para poder beber água. Mesmo estando com sede. Mas foi uma forma que ele encontrou, né? Jesus certamente estava com sede, porque ele estava numa longa caminhada. Mas ele usou daquilo para também criar uma ponte. E essas pontes, irmãos, são importantes falar a respeito dessas pontes também. Às vezes nós não estamos tão atentos em que pontes podemos construir no nosso diálogo e relacionamento com as pessoas. Essas pontes vão unir interesses, em bom sentido falando. O meu interesse maior é fazer discípulo, ao levar a palavra do Senhor. E aquela pessoa que está do outro lado, ao ouvir a palavra que eu tenho a dar. O que ela está precisando? Em certas situações serão necessidades materiais. Em alguns casos, simplesmente o fato de ouvir, receber um abraço, uma palavra, um carinho, um conselho, de uma ajuda, uma oração. É o que sempre comentamos. Às vezes não sabemos falar necessariamente como uma pessoa na prática da evangelização. Certamente na sua igreja tem um ou outro irmão ou irmã que seja uma pessoa muito boa na evangelização, no sentido de falar com muita facilidade o plano de salvação e até convencer pessoas a respeito do Evangelho. Tem assim uma facilidade muito grande falando de versículos bíblicos, transcorrendo a palavra de Deus. Isso é muito bacana, muito legal. E precisamos crescer nesse ponto. Mas não precisamos necessariamente ser assim ou entender que só elas podem fazer a evangelização. Nós podemos
através da nossa vida, na verdade, daquilo que Jesus fez na nossa vida, puxar a atenção das pessoas a respeito da palavra de Deus. Ou seja, nós damos aquilo que recebemos. O que Jesus fez na sua vida? Jesus te transformou? Compartilhe isso para as pessoas que você encontrar e que estão sedentas da palavra do Senhor. Às vezes nós, como compartilhamos aqui, não temos palavras, mas temos a nossa oração por elas. Muito difícil ter pessoas que possam negar uma oração, né? Acontece. Já aconteceu comigo também. A missionária Virginia, minha esposa, estava me relembrando hoje de uma experiência que tivemos quando nós visitávamos o hospital lá em Santa Vitória. Uma pessoa que não queria oração. Mas tem uma série de situações envolvidas isso aí, né? Mas de qualquer forma, assim, a maioria das pessoas elas não negam a oração. Se você tiver um amigo e de repente aquela pessoa começa a abrir o coração falando dos seus problemas e suas lutas, você sentir, olha, a pessoa está abrindo, está dando uma abertura para falar algo de Deus para ela. E às vezes fala assim, bom, eu não sei o que falar, mas você pode falar, eu posso orar por você? Ah, pastor, mas eu não sei orar pelas pessoas. Então agora é a hora de você e eu buscarmos aos pés de Jesus e pedir, Deus tenha misericórdia de mim. E falando um pouco de oração, falar de oração assim, é algo muito interessante, né? E a gente sempre vai compartilhar algumas coisas. A oração no relacionamento discipulador é muito importante. Muito importante. E talvez devemos também, irmãos, repensar o que tem sido a forma ou a prática da nossa oração. Às vezes pensamos que para falar da palavra de Deus, ganhar vidas para Jesus, precisamos fazer um curso de teologia, precisamos ler a Bíblia toda várias vezes, decorar muitos e muitos versículos bíblicos, né? Ser um estudioso afinco da palavra. Irmãos, nós precisamos estudar a palavra, sim. Mas o que é básico, o que é importante e fundamental para que possamos transmitir a vida de Cristo para as pessoas, que é o objetivo, é ter uma vida devocional com Deus. É o seu tempo com Deus de oração, de meditação da palavra de Deus. Isso é fundamental na vida de todo cristão. Quando nós estivermos falando sobre pequenos grupos multiplicadores, que é maravilhoso, sabe qual é a base de pequenos grupos multiplicadores? Na nossa experiência, o culto doméstico. Nós entendemos que os pequenos grupos, que é a reunião nos lares, que são maravilhosos, eles vão ter eficácia, claro que depois dos RDs, vai ter eficácia a partir do culto doméstico. A minha dificuldade em me reunir em PGM, em pequenos grupos, talvez porque também não tenho feito os cultos domésticos com a minha família. Esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, de quarentena, tem sido uma oportunidade para isso. De chamar a nossa família e buscar a presença de Deus. Nós temos muitos motivos para orar e clamar a Deus. Muitos problemas, precisamos orar pelo nosso país, orar pela nossa cidade, pelas pessoas que estão doentes. Orar para que as pessoas se convertam a Deus, as pessoas estejam sensíveis à voz do Espírito Santo, à palavra do Evangelho. Orar pelas pessoas que estão doentes, as pessoas que estão hospitalizadas, internadas, as famílias que estão enlutadas, as famílias e pessoas que estão desempregadas, passando por dificuldades financeiras. Orar pelos nossos vizinhos, por aquelas pessoas que na faixa de risco estão isoladas, exemplo dos idosos. Nossos vizinhos, pessoas que nós conhecemos que estão isoladas, que estão sofrendo. E começar a orar principalmente por pessoas que não têm a Jesus Cristo. E aí vem a questão do cartão-alvo de oração, como uma estratégia de nos motivar a orar pelas pessoas. E aí é aquilo que nós estávamos falando agora. Nas nossas orações temos sido muitas vezes egoístas. Tira como exemplo os nossos cultos de oração. Eu estou fazendo uma panorâmica aqui, uma questão geral. Não estou especificando absolutamente nada.
porque isso é algo que às vezes não percebemos, mas vai se construindo ao longo da nossa história como crentes em Jesus, como igrejas que somos. A maioria das pessoas não lembra de orar por ninguém que é perdido. Se lembra de pessoas que estão passando por uma questão de enfermidade ou estão desempregados e oramos só por nossa família. E quando lembramos também de familiares, nem sempre nos lembramos para pedir a Deus que venha salvar. Isso é um sinal de que nós não temos nos importado tanto com a salvação das pessoas, mas temos nos importado por bênçãos materiais, por portas que simplesmente se abrem para poder dar um emprego, a questão de estudos, a questão... Nós precisamos orar sim por isso, com certeza, a Bíblia nos orienta a isso. Mas o que é mais importante? O que tem faltado em nossas orações? Talvez por falta de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, nós não estamos percebendo, sentindo o sofrimento das pessoas e a questão espiritual das pessoas. Olhamos as pessoas sempre de uma maneira tanto quanto carnal. Não percebemos as necessidades maiores que são espirituais. Porque se morrerem hoje, estão no inferno. Isso me incomoda? Isso te incomoda? Para que possamos fazer relacionamentos discipuladores de maneira intencional, precisamos partir da oração e avaliar qual tem sido a nossa postura de oração em relação às pessoas perdidas sem Jesus. E depois isso vai também acontecer a nível de nossos irmãos em Cristo, de pessoas que são novas convertidas. O que nós temos feito com as pessoas novas que têm se convertido em nossas igrejas? Pessoas que precisam de amparo, que precisam de ajuda, de conselho, de oração, que ali também precisa fazer um discipulado com elas, um relacionamento discipulador. E quantas delas, depois de batizadas, simplesmente ficam lá no banco de novo? Precisamos pensar todas essas situações e perceber que a vida cristã é um cuidado mútuo uns pelos outros. Isso é relacionamento discipulador. Precisamos criar nas nossas igrejas uma rede de cuidado para que as pessoas se sintam amadas dentro das nossas igrejas. Ou se, na verdade, se sentirem como igreja. E assim poderem viver plenamente a vida cristã, em nome de Jesus. Aguardo os comentários dos irmãos, fiquem à vontade. Mas prosseguindo aqui na questão da mulher samaritana, também uma coisa que eu marquei aqui, devemos também ser imitáveis no falar e no ser. Ou seja, tudo que nós passamos a viver e a ser como cristãos, precisamos entender o seguinte: a nossa vida está sendo alvo de pessoas que estão nos percebendo. Algumas delas poderão esperar um erro nosso, alguma coisa, uma falha para criticar. Mas também outras estão olhando para nós, querendo entender o que é viver com Jesus. O que significa andar com Cristo. O que significa e como é ser cristão nesse mundo tão perdido. Quais são as respostas, o que podemos falar para as pessoas diante de um tempo que todo mundo está, diante do tempo que estamos vivendo, dessa pandemia, que está afetando todas as pessoas e todas as famílias, em todos os lugares. O que as pessoas estão esperando de nós, servos de Deus, para que elas entendam que existe esperança, que existe um propósito de Deus, que Deus é soberano? O que elas estão olhando para nós, o que elas estão buscando de respostas, e que respostas elas esperam de nós, na verdade. Isso é importante pensar para que a gente não esqueça que nós somos de fato sal e luz de Cristo neste mundo. Nós devemos brilhar a luz de Cristo. Devemos salgar, fazer a diferença. Não fomos chamados para nos esconder. Não fomos chamados para sermos colocados de lado, nos colocar de lado. Não. Nós fomos chamados para fazer a diferença, ser sal e ser luz. Nós estamos compartilhando esses pontos, irmãos, para que possamos pedir a Deus direção. E talvez em alguma dessas coisas que estamos compartilhando aqui,
o irmão ou irmã está se identificando, está refletindo e falar assim, poxa, eu acho que nesse ponto realmente eu preciso pensar. Diante disso, ore a Deus e fale, Senhor, eis aqui a minha vida. Vamos continuar pensando então. Já que precisamos ganhar o coração das pessoas, precisamos investir em pessoas que sejam realmente interessadas e precisamos ser intencionais em fazer discípulos e ser imitáveis no falar e no ser. E só voltar aqui um pouquinho nesse quarto ponto também. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida cristã, além de questão do testemunho para as pessoas, mas como igreja também, diante daquelas pessoas que são novas na fé, elas vão estar sempre olhando para aqueles que são mais velhos na fé, mais experientes, e vão acabar imitando certas posturas. Você já viu que tem pessoas que não conseguem orar, que têm dificuldade de ler a Bíblia, que têm dificuldade de falar de Jesus para as pessoas, porque elas olham para mim, para você, e falam, eu não dou conta de fazer desse jeito aí que ele está fazendo. Eu não dou conta, eu não consigo. É muito difícil, é muito complicado. Irmãos, às vezes a vida cristã está muito complicada para as pessoas compreenderem. A mensagem do Evangelho precisa ser simples, objetiva, clara. A nossa vida cristã precisa ser transparente, precisa ser clara, precisa ser objetiva, precisa ser compreensiva. Quantas vezes nós oramos, até na nossa forma de orar, nós estamos usando palavras e termos que as pessoas não entendem. No culto público, por exemplo, tudo que na verdade fazemos como igreja, irmãos, nós estamos de uma certa forma, direta ou indiretamente, estamos transmitindo algo para as pessoas. Estamos ensinando algo para as pessoas. As pessoas, elas, ao se converterem a Jesus, elas pensam assim, muitas delas, agora eu quero saber qual a maneira certa de ser cristão, de ser uma pessoa que ama Deus. E elas vão olhar para as nossas atitudes. É aí onde nós entendemos que o que nós fazemos são mais importantes que as nossas palavras. E diante disso, amados irmãos, nós precisamos colocar nossa vida em Deus todos e pedir misericórdia e falar, Deus, me ajude. Eu preciso transmitir a Tua palavra através da minha vida, do meu exemplo, do meu comportamento, da minha forma de ser. Eu não preciso ser perfeito, mas eu preciso ser sincero com Deus. Eu preciso ser comprometido com a missão que Deus me deu. Porque eu terei falhas, até mesmo nos momentos que nós erramos, nós podemos ensinar as pessoas. Isso começa também dentro de casa. Quando nós estamos, você que é pai, mãe, você ensina seus filhos muito mais pelo seu exemplo. Uma Terezinha, Deus abençoe. A missionária Virgínia também está aí, Deus abençoe. E isso é importante, pensar nisso. O discipulado é assim. E esse URD tem que ser algo mais informal também, pelo menos no primeiro momento. Claro que você, de acordo com o comprometimento daquele que você está discipulando, você vai estabelecer também dias e horários para estar estudando a Bíblia, meditando a palavra. Não precisa ser algo rigoroso, mas precisa ser algo definido. Isso vai da experiência de cada um, do relacionamento, do tipo de relacionamento discipulador, das pessoas que estão envolvidas. Lembrando que uma pessoa pode ter outras pessoas fazendo dela discípulo, ou seja, eu posso ter pessoas fazendo RD comigo, mais de uma pessoa. Vai depender do nível de relacionamento, no caso. E eu quero trazer mais alguns textos aqui para nós pensarmos a respeito da experiência de Jesus com a mulher samaritana. Ela veio se tornar uma discípula de Jesus, anunciando a palavra para os seus, e anunciou, olha, eu descobri o Messias, o Cristo. Depois, ela viu em Jesus alguém que compreendeu, mas alguém que chamou ela também a uma mudança de vida. Às vezes nós confundimos o amor de Deus com esse tipo de amor que às vezes as pessoas pensam e falam aí, de um amor que aceita as pessoas e também permite que elas continuem vivendo o erro. Não, esse não é o amor de Deus.
Quando nós amamos as pessoas, nos interessamos por elas, nos preocupamos com elas e queremos que elas sejam pessoas transformadas pelo poder de Deus. Elas virão como estão, mas nós somos instrumento de Deus para que através de nós as pessoas sejam transformadas, para terem um comportamento, uma prática de vida diferente. E aqui não estou falando de legalismo ou de fanatismo, não. Ou de usos e costumes. Estou falando de vida com Deus. De vida com Deus. Se você é um homem ou mulher de oração, comprometida com a palavra de Deus, todas as pessoas que olharem para você e com as quais você estará fazendo um RD, elas vão mirar nessas virtudes. Elas vão mirar nessas coisas, nisso que você e eu fazemos. E muitas delas que vão aprender e vão fazer justamente aquilo que você faz. Você tem a prática de orar pelas pessoas, de ligar para elas, de relacionar com elas, se preocupar como elas estão. As pessoas que forem ensinadas por você vão aprender a fazer também. Isso vai mostrar também o comprometimento. Discipulado, irmãos, passa pelo interesse e também pelo comprometimento. Tem pessoas, mesmo até ovelhas, eu como pastor, digo para os irmãos, a gente ensina quem quer aprender. A gente anda com quem quer andar. A gente anda com quem quer andar conosco. Porque não tem como. Assim foram os discípulos de Jesus também. Porque Apocalipse 3:20 fala o quê? Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, e abri a porta. Entrarei, cearei com ele, ele comigo. Jesus nunca obriga ninguém a segui-lo. Um outro texto, Mateus capítulo 7, versículo 6, vai nos falar: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Em outras palavras, não lançar pérolas aos porcos. Em que momentos nós temos desperdiçado o nosso tempo valioso e as nossas palavras com quem não quer nada com Jesus? Acontece também. Ah, pastor, mas não é assim, não, é assim. É assim. Pense bem. Pense bem. Você gasta tempo com às vezes, é interessante pensando em gastar tempo, o relacionamento discipulador nos convida a olhar as pessoas na sua individualidade. Muitos de nós crescemos na nossa vida cristã sempre olhando muito para as multidões. Eu gosto muito de culto nos lares. E muitos trabalhos missionários desenvolvem a partir dos cultos nos lares. É verdade. Fazemos também. Nossa vivência como missionários também foi isso também. Mas, diferentemente do RD, os cultos nos lares, eles, geralmente, é aquela um pouco formal. Tem algumas características interessantes que são bênção. Mas até certo ponto se limita. É limitado. Porque olhamos a multidão. É uma pessoa que dirige, no máximo uma ou duas pessoas que vão louvar. Depende muito do ambiente, né? Do tamanho da casa, quantidade de pessoas. E uma pessoa que vai pregar, o pregador. Então, vai seguindo sempre pelo menos esses três elementos, né? Esses três elementos, né? Aquele que vai dirigir, aquele que vai louvar e aquele que vai pregar. E sempre um púlpitozinho e uma coisa, né? E tal. E as pessoas ficam lá caladas e ouvindo. É bênção? É. Mas quando nós falamos em relacionamento discipulador, precisamos dar às pessoas também a oportunidade de expressarem suas dúvidas. Precisamos criar um diálogo que as pessoas também leiam a Bíblia e também possam orar e aprender a orar. O novo discípulo, às vezes, quando vai orar, eles vão orar: muito obrigado, Deus, te agradecemos agora, abençoe nossa vida em nome de Jesus, amém. Às vezes uma oração curtinha. E assim a gente vai perceber, vamos caminhando com muita paciência, com muita alegria, com muito amor, ensinando
aqueles novos. Eu estou dizendo essa questão do coletivo para o individual, porque o pequeno grupo multiplicador vai trabalhar muito essa questão pessoal também. Quando nós levamos para o pequeno grupo as pessoas que fazemos RD, elas já estão acostumadas conosco. E nós vamos apresentar outros cristãos que amam a Jesus como nós amamos, e vai haver uma identificação. É uma das coisas que o RD produz para o bom êxito do PGM. Então, trabalhamos, além de trabalhar o público, trabalhamos também o individual. Para que as pessoas se sintam mais compreendidas, as pessoas se sintam mais amadas, mais cuidadas. É através do RD. E o pequeno grupo multiplicador, onde todos participam de uma maneira bem mais informal, é uma oportunidade para desenvolver relacionamentos e amizades. Existem experiências fantásticas, pessoas, irmãos, eu poderia citar aqui, por exemplo, uma pessoa que aceitou Jesus Cristo no PGM, uma filha de uma irmã nossa, e ela tinha um problema muito grande com o pai. A mãe dela crente em Jesus, né? Fiel, serva a Deus. E ela é uma menina muito, muito estudiosa, inteligente e tal. Mas e ela começou então ela visitava também a igreja, até com seu pai, sua família. Mas havia rancor, existia mágoa, existia um relacionamento ruim entre pai e filha. Essa menina, então, ela começa a participar do pequeno grupo. E ela começa a abrir o coração, falar. Ela era muito, muito tímida, mas muito tímida. E aí, então, ela fazemos o apelo naquele momento a respeito da salvação, fizemos. E ela disse que quer aceitar Jesus. Ela quer fazer uma aliança com Jesus. Porque até então, sabe o que acontecia? Ela, assim como muita gente, passa tempos e tempos participando de cultos. E essas pessoas vão participando de cultos de uma maneira assim tão constante, por causa talvez de um parente que é crente, a mãe, o pai, enfim, que aí as outras pessoas pensam ali, não, já deve ser da igreja, mas nunca se preocupam em saber se de fato aquela pessoa é salva. Porque, irmãos, o fato da pessoa estar dentro da igreja não significa que ela seja salva. Porque a salvação é uma experiência individual. Nós, como discípulos de Jesus, queremos fazer discípulos, queremos levar as pessoas a Cristo, devemos levá-las, elas precisam se confrontar com a mensagem do Evangelho. Elas precisam se perceber pecadoras, perdidas, e isso não dificulta em nada na questão do próprio do valor pessoal que ela tem com Deus. Porque ao lado da mensagem que diz que todos são pecadores, Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, fala também João 3, 16, porque Deus amou o mundo. Se existe uma condenação, existe também o perdão de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. Isso cura pessoas, isso abre o coração e faz entender que eu sou uma pessoa amada e que Deus quer me salvar, me transformar e ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 5,17. Amados irmãos, isso é maravilhoso. A mensagem do Evangelho é uma mensagem completa, mas é uma mensagem simples, objetiva, clara, com a finalidade de levar o pecador ao arrependimento, de volta para Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E Mateus 9,38, na verdade eu até já compartilhei, mas fala o quê? Jesus: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós queremos fazer discípulos sem orar. Queremos fazer discípulos sem pagar o preço da oração. Queremos fazer discípulos sem jejuar, sem orar, sem consagrar nossas vidas. Não funciona, não dá certo, não vai acontecer. E 2 Timóteo 2,2,
2 Timóteo 2,2. Aqui é Paulo falando para o seu filho na fé. Como é importante, né? Ter filhos na fé. E essa deve ser a minha, a sua oração. Pedindo a Deus todos os dias: Senhor, dá-me filhos. Dá-me filhos espirituais. Dá-me filhos. 2 Timóteo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre um livro chamado Aprofundando Raízes, que aproveita os 6 elementos do relacionamento discipulador: relacionar, acolher, interceder, zelar, ensinar o evangelho e solicitar contas. E aqui é interessante, o intuito final é que esses discípulos que nós vamos formando, eles sejam capazes de fazer outros discípulos. E não vamos esperar que as pessoas se batizem para fazer isso não, viu gente? O batismo é algo que é imprescindível após aceitar Jesus Cristo e receber as primeiras instruções a respeito dos princípios da palavra de Deus. Mas as pessoas, elas não podem esperar para fazer discípulos só depois que batizar. Elas podem fazer discípulos a partir do momento que elas realmente têm convicção de que foram salvas e transformadas pelo poder de Deus. E fizeram aliança com Jesus. Elas podem fazer discípulos. Porque elas vão aprender a orar pelas pessoas, interceder pela salvação das pessoas, e vão se aproximar das pessoas, vão estar junto delas, vão levá-las a mensagem do Evangelho, vão ajudá-las a levá-las a Cristo e até trazê-las para o meio do próprio povo de Deus. Quantos novos convertidos já fazem isso? Mas nós estamos vivendo tempos em que estamos negligenciando o valor desses novos crentes que estão cheios de alegria, cheios de fervor, para servir a Deus com alegria. E simplesmente engessamos eles lá nos bancos das nossas igrejas, aguardando o tempo ou de serem batizados de alguma outra coisa, e não os motivamos a fazer discípulos. Irmãos, é o chamado de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero adiantar um pouco, então, falando sobre a mulher samaritana, concluímos aqui. E sobre aquelas 4 perguntas, nós vamos começar a falar e assim vamos finalizar daqui a pouquinho o nosso encontro, né? Que está pertinho de acabar. Mas eu estou sentindo falta de mais comentários aí. Por gentileza, aqueles que puderem, deixem seus comentários, que vai ser importante, perguntas, dúvidas, até afirmativas, podem ser até alguma coisa que, se não concordar conosco, não tem problema, nós vamos poder conversar a respeito. E se eu estiver errado, está errado. Se eu estiver certo, está certo. Vamos estar compartilhando aqui. Primeira pergunta que nós compartilhamos aí, antes foi: o que vem à sua mente quando falamos de igreja multiplicadora? Um método? Uma nova metodologia? Uma nova forma de ser igreja? Não. Busca de princípios. Quando falamos na visão de igreja multiplicadora, estamos buscando lembrar desses princípios: a oração, a evangelização discipuladora, formação de líderes, plantação de igreja, compaixão e graça. Esses 5 princípios que foram conceituados assim, na verdade, eles vão resumir aquilo que a Bíblia nos coloca como princípio em nossa prática de fé cristã, né? Então, a questão da oração, na forma como eu evangelizo e faço discípulo, na formação de líderes, né? A questão de plantar igrejas, e a questão da compaixão e graça, né? No cuidado para com as pessoas. Mas, o que vem à mente quando falamos de igreja multiplicadora? Se você pensou aí em pequenos grupos, você está equivocado. Pequenos grupos, relacionamento discipulador, são as estratégias de igreja multiplicadora. Mas se não pensarmos nos princípios, qualquer coisa que venhamos a fazer como igreja multiplicadora, simplesmente não teremos êxito. E teremos até problemas também.
Por isso algumas pessoas desistem de fazer pequenos grupos nas igrejas porque acham que dá problema. Dá problema porque não tem, porque em muitos casos a falta da aplicação de uma forma correta dos princípios, desses 5 princípios, dificulta o êxito e a continuação dos pequenos grupos. Porque não existe pequenos grupos também em si, precisa haver relacionamento discipulador, precisa haver cuidado mútuo, precisa haver discipulado, ensino da palavra de Deus, precisa haver oração, precisa haver o zelo. Muitas dessas coisas vão se perdendo, né, porque não estamos focando nos princípios. Outra pergunta, diante dos textos de Atos 5,40, vamos olhar lá quem puder, Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, o versículo 40 ao 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Versículo 6 e o 1 também, né? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Diante desses textos, quais os desafios que temos como igreja de Jesus? E se é possível ser igreja nesse tempo de pandemia e quarentena? Quais os motivos das preocupações dos líderes da igreja de hoje? Então são 3 perguntas que são mais ou menos uma só. Quais os desafios da igreja de Jesus? O desafio é que nós possamos viver um crescimento numérico, mas também que seja de qualidade. Para que haja qualidade, é preciso haver o relacionamento discipulador. É preciso haver o cuidado dessas pessoas, no ensino do Evangelho, na transmissão da vida de Jesus através de nós. Então, eles estavam no templo e de casa em casa pregando Jesus Cristo. E claro, à medida que os discípulos, as pessoas se convertendo e se tornando discípulos, claro que haveriam os problemas. Aonde existem pessoas, existem problemas, independente até do número até. Né? Então, essas pessoas elas precisarão ser cuidadas. E aí a igreja ela precisa ter uma rede de cuidados que permita ela fazer um relacionamento, um discipulado contínuo. Esse cuidado precisa ser contínuo. Um cuidando do outro e esse outro cuidando de outro. Aprendendo a cuidar, aprendendo através do cuidado que recebe e podendo cuidar de outras pessoas também. Isso é a multiplicação do cuidado de Deus. É a multiplicação através do relacionamento discipulador. Né? Então que Deus possa nos abençoar, amados irmãos. Estamos na outra pergunta, vou deixar para o próximo encontro. Quando uma igreja se satisfaz com os membros que tem e aqueles que espontaneamente se apresentam, não se interessando em alcançar as multidões, ela deixa de cumprir integralmente a sua missão como igreja. Está no versículo, está na página 23 do livro De Volta aos Princípios. Então quer dizer, nós podemos simplesmente nos acomodar com aqueles crentes que vão se achegando aos nossos templos e cultos e achar que o nosso objetivo é abrir os templos e esperar que as pessoas venham até nós. Você concorda com isso? Você acha que essa é a melhor estratégia? Quando o termo igreja, e vamos falar sobre o que é ser igreja, né? Vamos falar sobre o que é ser igreja através desse livro aqui no próximo encontro, tá? O que é ser igreja? Será que ser igreja é isso? Esperar que as pessoas venham até nós e se convertam a Jesus? Ouvir a mensagem evangelística do pastor diante de um apelo? Será que nós não podemos fazer diferente? Será que nós não devemos buscar as ovelhas perdidas? Precisamos pensar nisso urgentemente em nome de Jesus. E eu recomendo também, vou deixar aí na página de Igreja Multiplicadora aqui de Uberaba, nós vamos deixar 2 vídeos, um sobre discipulado e outro sobre um trecho, né, ou mais, daquele filme Quarto de Guerra. É um filme extraordinário, vamos comentar sobre ele nos próximos encontros, que fala também
lá tem um exemplo fantástico de relacionamento discipulador. Se você não assistiu esse filme, eu recomendo que assista esse filme. Dá para você achar de graça e assistir. E se você já assistiu, assista de novo. E tente perceber ali os princípios de igreja multiplicadora sendo aplicados na vida das pessoas que estão ali no filme. Amém? Então vamos orar neste momento em nome de Jesus. Espero que tenha sido edificante para a sua vida diante dos textos da palavra de Deus que meditamos nessa tarde. E que possamos pensar relacionamento discipulador na nossa prática de vida cristã e como igreja de Jesus. Quero orar por você. Se você quiser em algum momento partilhar algum motivo de oração, também fique à vontade. E hoje a nossa igreja, a Igreja Batista Boas Novas, está aqui de Uberaba, está completando 35 anos de existência. É uma bênção, né? O mês que vem vamos completar mais um ano de organização. Mas hoje é 35 anos de existência, onde foi fundada. Que bênção, maravilha, né? Então os irmãos orem por nós, é motivo de alegria e de novos desafios. E também eu e minha família, como missionários de Missões Nacionais, completamos 10 anos como missionários. Então Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos agraciado e louvamos a Deus por isso. Tá? Os irmãos orem por nós aí, quando estiverem em oração diante de Deus, lembre de nós, carecemos da oração dos irmãos. Vamos orar em nome de Jesus e que Deus abençoe a sua família. Senhor, agradecemos, ó Pai, por esse encontro que tivemos nesta tarde. Acreditamos ter sido proveitoso porque a Tua palavra não volta vazia. E ela, de fato, transforma nosso coração, toca a nossa vida e nos inquieta a viver uma vida cristã conforme a Tua vontade. Oramos neste momento por cada vida preciosa que possa estar participando agora, que irá participar assistindo esse vídeo, Pai. Santo Espírito de Deus, venha abençoar essa vida, ajudando nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, Pai, para que saibamos aproveitar as oportunidades e fazer relacionamentos discipuladores. Ajude-nos, Senhor, a continuar na obra da evangelização, Pai, do discipulado. Ajude-nos, capacita-nos, Senhor, porque sem Ti não podemos fazer nada, Senhor. Abençoe a todos esses irmãos que estamos acompanhando, que o Senhor possa encontrar de suas dificuldades e lutas, talvez numa situação de enfermidade, numa situação de desemprego, numa situação de problemas dentro do lar, de depressão, de dificuldades financeiras, seja o que for. Santo Deus, nós confiamos que Tu és o Deus de toda provisão e de todo cuidado. Manifesta as Tuas misericórdias e nos prepare para vivermos, nos prepare dia a dia, para vivermos conforme a Tua vontade, Pai. Colocamos as pessoas que estão no nosso cartão-alvo de oração diante do Senhor, que elas sejam alcançadas com o Teu Evangelho, que o Senhor possa usar nossas vidas, outras vidas, para que elas se convertam e venham a conhecer, fazer de Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, Pai. Oramos também pelos nossos familiares, quantos deles ainda não Te conhecem, ou quantos são servos do Senhor, mas estão passando por dificuldades, lutas, frios na fé. Alcança, que haja, Senhor, restauração, que haja reconciliação, que haja arrependimento, Pai querido. Oramos ao Senhor para que em cada um desses encontros o Teu Santo Espírito incomode nossas vidas. Muito obrigado, abençoe os cultos que serão realizados hoje em cada igreja do Senhor, que Tu esteja movendo, ó Pai amado, trazendo salvação e libertação. E claro, são cultos a nível online, alguns estão sendo feitos presencialmente, seja como estiverem sendo feitos hoje, que o Senhor esteja agindo poderosamente. Muito obrigado, cremos na ação do Senhor sobre nossa vida, através de nós. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um abraço em nome de Jesus.